Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. No mês de junho, as exportações brasileiras de arroz aumentaram mais de 1000% com relação ao mesmo mês de 2019. Para ajudar a gente a entender esse movimento, explicar um pouquinho esse cenário das exportações de arroz brasileiro, a gente recebe aqui o Roberto Fagundes Gigino, ele que é vice-presidente da Federarroz, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia, pessoal da Notícias Agrícolas, pessoal que está nos escutando aí, tudo bom? Roberto, vamos começar falando desses números bastante significativos, né? Mais de 1000% a mais do que no ano passado as exportações de arroz em junho. A que a gente deve esse grande aumento nas exportações nesse ano? Olha, o que a gente tem? A gente teve um câmbio favorável, né, para poder exportar. Em função da pandemia, os países exportadores, né, eles pararam de exportar em função do seu consumo interno e ver seus estoques, etc., essas coisas dessa política interna. Então, teve uma diminuição nesses países que exportam bastante arroz. E nós entramos, vamos dizer assim, no vácuo disso. Nós estava com uma produção boa, como nós tivemos este ano. Então, isso aí nos ajudou à procura de nós conseguir esses mercados, como México, né, tentar o Panamá, e os Estados Unidos está na entre-safra também, nos ajuda, porque ele está na entre-safra, e tudo isso aí nos ajudou a ter esse aumento. Mas eu acredito que as exportações vão entrar dentro de uma normalidade, o dólar está ainda favorável, mas já teve melhor. Os Estados Unidos têm seu mercado, mas ele começa a colher em setembro, outubro. Então, a gente acha que em fim de outubro, mais ou menos, ele vai começar a querer exportar. E também ele é nosso competidor, né? A gente disputa os mesmos mercados. E nós estamos tentando manter Peru, Cuba, Nicarágua, Venezuela, para seguir exportando para esses mercados também, que são mercados americanos. A vantagem nossa, com respeito à qualidade, nós temos uma qualidade excelente do nosso arroz. O pessoal está gostando da nossa qualidade. O arroz americano, a maioria é híbrido. Então, com isso, nós estamos ganhando mercado. Mas eu acredito que é um momento pontual que aconteceu, de ter aumentado tanto, e depois vai entrar na normalidade de sempre. E aí, Roberto, apesar, né, desse mês de junho ter se caracterizado com esse aumento acima da média, conforme o senhor comentou, né, mais de 1000%, as exportações em 2020, de uma maneira geral, estão maiores do que 2019. Isso é fruto justamente desse trabalho dos produtores brasileiros buscando novos mercados para o arroz nacional? Isso aí, é por isso que eu expliquei um pouco. Bom, nós perdemos a ligação com o Roberto Fagundes Gigino, ele que é vice-presidente da Federarroz. Nós vamos tentar refazer essa ligação com o Roberto, que explicava para a gente sobre o aumento nas exportações de arroz brasileiro em 2020. Somente no mês de junho, as exportações foram mais de 1000% maiores do que o mesmo mês do ano passado, mas mesmo levando-se em conta o ano inteiro, as exportações têm sido maiores do que as registradas no ano passado. Roberto explicando para a gente que esse é um movimento resultado de uma movimentação da Federarroz, de produtores de arroz, para buscar novos mercados. A gente retomou a conexão com o Roberto. Roberto, o senhor comentava para a gente esse trabalho da Federarroz e de produtores de arroz brasileiros buscando novos mercados. Isso, aí nós conseguimos o mercado, como eu disse antes, né? Captou essa que eu estava falando, porque nós temos uma excelente qualidade de arroz. Então, eles estão conhecendo, nós estamos cativando esse mercado em função, principalmente, da nossa qualidade.
Mas realmente a gente está exportando, a gente calcula que a nossa exportação vai ficar em 1.200.000, 1.500.000. Nós já exportamos 800 mil toneladas e tem até a nossa colheita, que vai ser início de fevereiro, se Deus quiser, nós vamos ter volume para exportar e também para o consumo interno. Isso aí não pode o pessoal ficar tranquilo que não vai faltar arroz. Nós temos uma produção de 11 milhões de toneladas, uma importação em torno de 1 milhão de toneladas, isso dá em torno de 12 milhões de toneladas no Brasil, e nós temos um consumo interno de 10 milhões e 500 mil toneladas, né? Então, vai ser ajustado o estoque até a nossa colheita, mas, como eu disse antes, não vai faltar produto para nosso consumo. Roberto, esse cenário para o lado do produtor, né? A gente vem acompanhando já há bastante tempo o produtor de arroz enfrentando preços baixos, com dificuldades. Esse ano a safra foi boa, os preços ajudaram e agora essa exportação é mais um componente para um cenário finalmente positivo para o produtor brasileiro, né? Realmente um cenário positivo, a gente vislumbra um bom cenário aí para esse ano. O ano que vem vai ter outros fatores, talvez que mudem, mas esse ano, se Deus quiser, até a próxima colheita, nós vamos ter um cenário positivo. Nós temos, comparando aos últimos 5 anos, nós vínhamos com prejuízo de 5, 6 anos de prejuízo. Isso criou um passivo nosso, né, no produtor, que a gente tem que tentar solucionar esse passivo, esse endividamento. Mas, comparando com a safra desse ano, realmente, esse ano o produtor está bem. Nós temos o passivo, a gente tem que deixar claro que só um ano de bons negócios não soluciona o passivo que o produtor tem desses outros 5, 6 anos de prejuízo. E aí, Roberto, pensando, né, nessa próxima safra que vai ser plantada e colhida aí no ano que vem, todos esses efeitos climáticos aí no Rio Grande do Sul, ciclone, chuvas de granizo, vento forte, de alguma forma tem impactado as lavouras que vão ser cultivadas com arroz ou, por enquanto, ainda não há nenhum tipo de prejuízo? Não, por enquanto não tem prejuízo, não foi afetada a zona arrozeira. A principal zona arrozeira não é afetada, a gente tem que monitorar. Nós estamos com problema dos recursos das barragens estarem baixas ainda, falta pouco d'água, isso nos deixa, tivemos pior porque as barragens terminaram secas, e praticamente secas, e hoje já estamos com 80% da capacidade delas, mas não temos certeza ainda de uma safra cheia, de plantio cheia, em função dos reservatórios não estarem 100% completos. Mas a gente acredita que até a época de irrigação, no caso aqui na nossa região, na fronteira oeste, que é feita fim de outubro, início de novembro, começa o forte da irrigação, até lá nós já vamos estar com 100% dos reservatórios cheios. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse momento das exportações do arroz brasileiro. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com vocês e dizer para o produtor aí, graças a Deus, nós estamos com boa produção, nós tivemos boa produção, preços bons. É um ano de arrumar carro, é o ano do produtor melhorar suas negociações e não, a gente acha que não é o ideal pensar em aumentar a área e sim em produzir melhor dentro da área que já tem. E isso regula o estoque e isso deixa a gente mais confortável nesse sentido. Roberto, mais uma vez... E agradecer a todos.
Mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. O Roberto Fagundes Gigino, ele que é vice-presidente da Federarroz, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para as exportações de arroz brasileiro. As exportações de arroz em junho de 2020 foram mais de 1000% acima do mesmo mês do ano passado e, de uma maneira geral, 2020 vem apresentando índices exportados maiores do que o último ano. Roberto destacando o fator cambial como o principal motivador dessas exportações e também situações de que, com a pandemia do coronavírus, muitos países exportadores preferiram voltar os seus estoques para o mercado interno, não exportar, e aí o Brasil conseguiu aproveitar esse vácuo deixado por esses outros países que costumavam exportar. Roberto destacando que, apesar de um movimento de procura por novos mercados, de consolidação dos mercados já existentes para o arroz brasileiro, essa explosão na exportação deve ser um fator pontual, mas ainda assim é esperado boas exportações, um crescimento nesse movimento. Roberto destacando que o produtor de arroz brasileiro vinha já de 5 a 6 anos acumulando prejuízos, o que deixou um passivo muito grande, que esse ano, com bons preços e boa produção, ajuda de alguma forma a amenizar essa situação, mas apenas um ano bom não é suficiente para resolver tudo isso que ficou lá de trás, então o produtor ainda precisa ter bastante cautela nas próximas safras, inclusive a recomendação da Federarroz é que o produtor não aumente novas áreas e sim busque produzir mais naquelas áreas já existentes. Roberto destacando também expectativas boas para a próxima safra, que deve ser cultivada a partir do mês de novembro, lá na região oeste do Rio Grande do Sul, e ainda de olho na questão dos reservatórios de água, que ainda não estão na sua capacidade total, mas a expectativa é de que esse 100% seja alcançado até o momento do plantio, e aí a gente possa ter mais um ano de safra positiva para o produtor de arroz brasileiro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.